do Instituto Federal do Ceará, Campus Umirim, que a minha equipe é composta por mim, Maria da Conceição, Maria Juliana e Eduardo Henrique. Aí a gente tem um texto base, o professor passou na sala de aula um texto base sobre Vindi na cultura otaku. E a gente gostou bastante desse texto base sobre a cultura, sobre os animes, e a gente vai tentar criar um tema através deste texto base. Eu queria saber se vocês têm algo em mente. Com a leitura do texto, eu tinha pensado no tema a cultura otaku como fenômeno social e suas contribuições no ensino. Por estar envolvido, de certa forma, com a educação, e é uma área que a gente vai atuar, eu achei um tema interessante, porque... Qual seria o tema? A cultura otaku como fenômeno social e suas contribuições no ensino. Certo. Aí a gente poderia usar os animes, os mangás e as narrativas visuais em geral dessa cultura. Eu também pensei num tema que seria o potencial das práticas culturais como recurso do ensino, e eu acho esse tema parecido igual algumas ações igual o teu tema, Eduardo, que eu vi muito aspecto muito semelhante. Que eu queria nesse tema não que a cultura otaku ela não fosse só um entretenimento entre os jovens, mas que ela fosse uma ferramenta pedagógica dentro do ensino. E eu vejo o teu tema parecido assim com algumas coisas do meu. Juliana, você pensou em algum tipo de tema? Pensei, o protagonismo juvenil na produção transformativa. A produção transformativa seria a ressignificação que o jovem traz ao fazer alguma obra dentro daquele anime, daquela obra que ele viu, e com isso ele tende a crescer no seu nível de trabalho, né? Então ele seria tanto construidor como desenvolvedor do próprio senso maturacional e desenvolveria principalmente no âmbito trabalhista. Então ele teria muito mais a condição de construir e trabalhar sem uma desvantagem, conforme as pessoas às vezes falam que o jovem tem. Seria basicamente isso. Eu achei bastante interessante esses nossos temas, mas a gente tem que escolher só um, não é verdade? Quais você acha que seria assim o melhor para a gente discutir e debater? Eu achei interessante o seu tema, Maria. Ele, como você falou, ele chega bem próximo do meu, e a gente poderia utilizar algumas outras ferramentas por fora, como a interação dos fãs, em discussões de leitura, interpretação, produção textual e análise de mídia. E também por ser um tema voltado para nosso curso, que é educação. Isso. E a gente podia usar isso a nosso favor. Vocês já têm em mente o que a gente vai fazer? Pelo que a gente estava olhando, eu achei a gente melhor fazer um resumo expandido. Sim. Porque ele não chega a ser tão grande quanto o artigo científico em si e não chega a ser tão pequeno como um resumo. Então seria bem mais agradável fazer ele. Eu também acho. E você, Eduardo? Concordo também. Então é isso, gente. Nesse vídeo de hoje, a gente debateu 3 temas, no qual a gente escolheu o potencial das práticas culturais como recursos para o ensino. E a gente vai produzir um resumo expandido através desse tema, usando o texto base Vindi na cultura otaku.
E a gente, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai detalhar mais o que a gente vai fazer nos próximos passos.